Olá, graça e paz, o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Estamos aqui de volta para trazer mais um estudo da Palavra de Deus, um momento devocional e de conhecimento daquilo que Deus tem nos dado. Nós temos falado aí sobre libertação, sobre presença de Deus na vida de uma pessoa, como ela se livrar de algumas situações que aparecem do nada. Mas antes de nós entrarmos aqui no nosso tema, dê aquela força para a gente, se inscreva em nosso canal, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos, porque nós queremos entrar aí fazendo as nossas lives ao vivo, mas precisamos aí dos 1000 inscritos, né? E quando você dá o seu like também, você ajuda o canal a avançar um pouco mais, o YouTube entender a relevância do conteúdo e a gente consegue ir um pouco mais avante, né? Então, se você puder, ajude esse canal, nos ajude a estar abençoando também outras pessoas, né? Então, quando o YouTube entender que o assunto é relevante, ele vai distribuir esse vídeo aí para muitas outras pessoas. Daniel capítulo 10 é o texto que eu quero trazer por referência nesse dia, a visão de Daniel no rio Tigre. A visão de Daniel. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar, e a palavra era verdadeira e envolvia grandes conflitos. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão naqueles dias. Eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, mas não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura, e o seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo. Seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o barulho de muitas águas. Bom, Daniel relata aqui nesse texto a visão que ele teve, a visão que ele pôde enxergar, ver diante dele, mediante uma vida de busca, mediante uma vida de consagração. Ele começou a entender que o céu estava se abrindo diante dele, né? Ele começou a ver visões que o homem natural não conseguiria ver. Talvez você hoje está se perguntando, por que eu não consigo ter visões? Por que eu não vejo o que outras pessoas veem? Por que esse negócio de revelação é algo parece tão real para as pessoas e eu não vejo nada? Bom, aqui está um segredo. A vida de oração, de jejum que você vive, vai te levar, vai te aproximar de Deus, vai te levar para uma intimidade maior. Daniel, por 3 semanas, ele não se aproxima de nenhum outro tipo de alimento para poder ele se achegar a Deus, né? Então vai ter coisas que você vai ter que abrir mão, você vai ter que renunciar para se aproximar de Deus. Agora, se você é aquela pessoa que não quer renunciar, não quer abrir mão, quer manter a sua vida do jeito que você quer, e aí fica difícil, porque para acessar os céus, você vai precisar fazer alguns sacrifícios, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E se você não quer abrir mão, fica difícil você acessar os céus. Então Daniel vai ter uma visão. Nessa visão, Daniel começa agora a falar, a contar para os seus amigos o que ele estava vendo
né? No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linhos, né? E com um cinto de ouro puro de ufas na cintura. Seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o barulho de muitas águas. Só eu, Daniel, tive, ou melhor, de uma multidão, né? Só eu, Daniel, tive aquela visão, e os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo e fugiram. Então você entende? A pessoa que não tem uma proximidade de Deus, uma intimidade com Deus, ela fica com medo daquilo que a outra pessoa viu, daquilo que a outra pessoa está enxergando, porque somente através de uma vida com Deus, de uma busca, de uma renúncia, né, você consegue acessar as coisas espirituais, e você vai ver o que ninguém vê, você vai sentir o que ninguém sente, e vai passar a falar o que ninguém fala, por causa da vida de oração que você está vivendo. Então, a vida que você procura viver é a vida que você vai ter. Eu quero ter uma vida de oração. Então, é essa vida que você vai ter, uma vida de oração. Nessa vida de oração, os céus se abrem, intimidade com Deus, né, vai aumentando o seu grau de fé, a sua vontade de ler a palavra, a sua vontade de buscar o reino de Deus vai aumentando através da intimidade, através do Espírito Santo, né? Então, continuando aqui, eles fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desconfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentido, com o rosto em terra. Bom, aí está um tema que há poucos dias eu, conversando com uma pessoa, ela me questionou, né, se é normal uma pessoa que recebe algo do Espírito Santo muito forte, se ela cai no chão, se isso é de Deus, se não é. Gente, você acabou de ler comigo o texto aí, Daniel capítulo 10, versículo de número 7, está falando sobre isso aí. Quando ele teve aquela visão, né, e a glória de Deus se aproximou muito de Daniel, o que aconteceu com ele? Ele perdeu a voz, emudeceu, né? Perdeu a voz, o semblante do rosto mudou e ele caiu completamente apagado. Alguns textos diz que ele caiu em êxtase, em profundo êxtase, ou seja, não sobrou nem raciocínio em Daniel. Ele teve um apagão, né? Segundo esse texto. Então, se isso aconteceu com Daniel, será que ele foi a única pessoa? Paulo, por exemplo, João, lá na ilha de Pátimo, quando ele teve o arrebatamento de sentido para escrever o livro de Apocalipse, você acha que ele estava nesse plano natural? Você acha que João estava aqui enquanto ele escrevia o livro de Apocalipse, enquanto ele estava tendo a visão? Claro que não. Ele teve um arrebatamento de sentido, ele foi levado para uma outra dimensão, para ele poder enxergar tudo aquilo que ele estava enxergando. Mas a gente vai encontrar aí meia dúzia de pessoas, né, procurando base teológica, criticando e falando um monte de besteira a esse respeito. Não, porque isso não é verdade, isso é antibíblico, isso é coisa da cabeça dos crentes atuais. Mas esteve sempre aqui, no mesmo livro, na mesma Bíblia, dizendo o que aconteceu com esses homens. Quer dizer, não pode acontecer isso hoje. Se uma pessoa buscava tanto ao ponto de ver exatamente, com muita clareza, aquilo que Deus estava mostrando, olha o que Daniel viu. Ele buscou por 3 semanas, ele jejuou, se prontificou a Deus, e ele vê nitidamente aquele anjo, né, à beira do rio. E ele descreve para os seus amigos como aquele anjo era, como aquele homem era. E como ele vê
aquela visão, ele vai descrever para seus amigos que não viram nada, porque eram matéria, eram pessoas materiais, fugiram de medo de algo que não viram. E o que mais tem nos nossos dias de hoje são pessoas fugindo de coisas que não veem e ainda criticam, né? Dizem que é engano, que é espírito de charlatão, que está trazendo mentira para enganar o povo, porque não vão conseguir compreender, não vão conseguir entender o que Deus está fazendo. Entendeu isso agora? Então é muito mais fácil as pessoas gerarem críticas daquilo que elas desconhecem do que procurar conhecer, né? Elas criam uma crítica simplesmente porque querem criar uma crítica, mas não procuram conhecer na verdade o que é aquilo, né, que estão vendo, que estão sentindo, se é uma realidade ou se é uma invenção. Não, eles preferem criticar. E aí vão pegar textos isolados da Bíblia para dizer, ó, isso é antibíblico, isso aqui não existe, essas coisas não se faz, estão enganando o povo. É muito mais fácil pegarem versículos isolados para atacar pessoas que estão compromissadas com a palavra. E geralmente os que criticam são pessoas que não oram, pessoas que não têm comprometimento com a palavra, pessoas que não tiram um momento para o seu devocional diário, mas elas querem achar motivo para criticar os outros. E por conta disso, a gente encontra um monte de pessoas deprimidas, desviadas dentro das igrejas. Sim, dentro das igrejas. Pessoas que estão longe do Evangelho, elas estão ali apenas por estar, para encontrar alguém, para passar um final de semana, para trocar uma ideia, mas elas não têm comprometimento com a palavra e vivem ali por viver sem compromisso nenhum, por conta dessas pessoas com esses ensinamentos tortuosos que a internet realmente está lotada de ensinamentos que, meu Deus do céu, se você não selecionar os estudos que você quer fazer, as pesquisas que quer fazer, você vai acabar se entulhando de lixo, como nós falamos aí na nossa aula anterior, né? Como se livrar de espíritos que não se manifestam. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo nosso, está aí na plataforma, e você vai ver o que nós estamos falando. Então, Daniel tem essa visão. Aí ele vai dizer assim, ó, sim, fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentido, com o rosto em terra. Então, quando Daniel perdeu as forças, ele enfraqueceu, ele ouviu a voz de quem estava falando com ele. Aí pronto, aí foi a gota d'água, como disse aí. Daniel apagou, desmaiou e ficou por um tempo. No versículo 10, eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos, e ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer, fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse, preste atenção aqui, ó. Eu fiquei em pé, tremendo. Você já deve ter visto isso em alguma igreja, pessoas que muito mal param em pé, dá nelas uma tremedeira, dá um negócio que é inexplicável. Aí entra lá um desavisado da vida, pega aquele pedacinho do vídeo, edita ele e lança aí nas plataformas, zombando do Evangelho, zombando da igreja, falando mal, né? Sem entender, sem compreender todo o contexto, porque eles não querem a realidade, eles preferem a baderna, preferem a bagunça, preferem a confusão, né? Eles preferem as coisas ruins. Então, é muito mais fácil criticar, zombar, do que apoiar. É muito mais fácil. Mas para você que quer levar uma vida séria com Deus, para você que quer realmente viver uma vida
consagrada a Deus, então você vai se separar dessas coisas. Não para nem para ver isso não. Tá zombando do evangelho? Deixa para lá, passa direto. É algo lucrativo, é algo que vai somar na tua vida espiritual. Ouça, copie se for possível, mas se não vai somar, deixa passar batido, isso não vai te ajudar em nada, pelo contrário, são lixos que vai entulhar a sua vida espiritual e acabar te prejudicando, amém? Então, não aceite esse tipo de documentário, né, de informações que isso vai te prejudicar. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tema ou não tenha medo, Daniel, né? Porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Entendeu? Então, antes de Daniel começar o propósito, Deus já tinha escutado Daniel. Olha bem que o texto diz que desde o primeiro dia em que você propôs, você entendeu, gente? Então, quando você vai fazer um sacrifício, um voto, né, algo que você quer se colocar diante de Deus, já no primeiro dia, a intenção do seu coração já é ouvida por Deus, tá? Então, o propósito que você deseja já vai começar a ser escutado e Deus já vai te auxiliar naquilo ali. E aí agora, por quê? Daniel queria uma resposta. Ele queria uma resposta de Deus sobre o que estava acontecendo sobre a nação. Entenda bem, se toda vez que o teu pedido para Deus for para honrar o nome do Senhor e para beneficiar outras pessoas e não apenas só você mesmo, que eu falo também isso no outro vídeo, isso é sentimento de egoísmo. Então, quando você quer beneficiar outra pessoa, quando você pede algo a Deus que vai abençoar o seu próximo, vai honrar o nome do Senhor, você está dentro dos projetos de Deus, então essa resposta virá muito rápida e de uma forma sobrenatural, tá? Agora, se o seu pedido é só para aguçar o seu ego, é para alimentar as suas vontades, então esquece, você vai ficar muito tempo pedindo, que não vai acontecer tão cedo, tá? Então, Daniel recebe essa palavra, tá? Que era para ele não temer, porque o Senhor estava escutando ele desde o primeiro dia que ele propôs a fazer o que ele queria fazer. Então o Senhor já tinha escutado Daniel naquilo que ele queria, né? Então ele diz, quando você colocou o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Por quê? A visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante ao Filho dos Homens me tocou os lábios e passei a falar. E eu disse àquele que estava diante de mim. Então, Daniel teve uma visão. Essa visão era uma visão futura, era algo que iria acontecer futuramente. Mas ele teve essa visão. E olha que só para o anjo chegar até Daniel para falar para ele, né, a respeito daquela visão, durou 21 dias a batalha, né, no reino do Espírito. 21 dias, aqueles espíritos malignos resistindo ao anjo mensageiro. Então, não pensa você que você vai fazer uma oração agora e já vai ser respondida daqui a meia hora. Não, vai haver batalhas, vai haver conflitos espirituais, vai haver muita guerra no mundo espiritual. O que vai te fazer vencer é a persistência. Daniel fica por 21 dias orando,
num propósito, para que Deus viesse dar a ele a resposta. Então, faça isso, tá? Busque a Deus, se consagre ao Senhor, jejue, faz o que for necessário para chamar a atenção daquele que vive e reina para sempre. E com certeza Deus vai te responder. Entenda, quanto mais oração, mais resultado. Menos oração, menos resultado. Então você tem realmente intenção de alcançar algo, de ouvir a voz de Deus, ser uma pessoa usada por Deus, de que as pessoas possam te procurar para você também ajudá-las? Busca o Senhor, busque, tranca no seu quarto, ore, jejue, leia a palavra e o Senhor vai te sustentar. E não permita que os lixos que existem por aí afora entrem dentro do seu coração, tá? E lembre, está aí no nosso vídeo também, né? Está aí no nosso vídeo bem recente, né? Como libertar pessoas de espíritos que não se manifestam. A gente fala sobre isso, né? A gente ouve por aqui e projeta por aqui. Então, quando você ouve, o subconsciente, a mente, ela vai processar toda aquela informação, provavelmente as vistas, né, que são as lentes de projeção, vai projetar essas imagens e dependendo do tipo de imagem pode ser prejudicial para você e para o seu próximo. Então não se permita isso. Fuja desses lixos e busque aquilo que é bom. Tá ok? Olha, um beijo no seu coração. Nós vamos ficando por aqui, mas eu tenho certeza que essa aula vai ser muito proveitosa para a sua vida. Compartilhe para quantas pessoas você quiser. Mas, espalha por aí. Nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Tá bom? Um beijo no teu coração. Fique com Deus. Graça e paz.